Oi, tudo bem com vocês? Gente, hoje o tema desse vídeo é ansiedade. Vamos falar sobre ansiedade hoje? Então vamos lá. Gente, é o seguinte, eu penso que nada mais é importante você falar de uma coisa que você já viveu, não é isso? Eu tenho propriedade para falar sobre a ansiedade porque eu já vivi. Claro que muita gente sabe sobre esse assunto, né? É um assunto que hoje está bem falado, que antes era um assunto que não, as pessoas não falavam muito sobre isso. E hoje já falam bastante, mas uma coisa é você saber porque você pesquisou, porque você ouviu falar. E outra coisa é você ter propriedade para falar sobre isso, que é o meu caso. Hoje eu sinto que eu tenho propriedade para falar sobre esse assunto e eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês do que eu vivi, do que eu estou vivendo com a experiência da ansiedade. Enfim, eu fui diagnosticada, né, com ansiedade. Vou contar como tudo começou. No final do ano de 2017 para 2018, eu tive uma crise. Eu estava na casa da minha mãe, fui passar Natal lá com ela. Estava lá na casa da minha mãe e de madrugada, 2 horas da manhã, tipo, já tava todo mundo dormindo e eu não tava conseguindo dormir. Eu tava muito acelerada, muito acelerada. Meu corpo tava pedindo para eu dormir, minha mente pedia para eu dormir e eu não conseguia. Simplesmente eu não conseguia dormir. E aí eu deitei para tentar dormir e quando eu comecei a, tipo, pegar no sono, eu acordei com o coração disparado, sabe? Aquela aceleração no coração. E as minhas mãos começaram a ficar dormente, uma dor horrível nesse braço aqui, vindo para as costas. E eu falei, meu Deus, eu não tô bem, eu não tô bem. Daí eu levantei e a minha pressão caiu. Daí minha mãe veio, minhas irmãs e tal, me pegaram álcool para eu cheirar, cheirei o álcool, fui voltando a si, né? Voltei, enfim, passou. Dormi, no dia seguinte acordei assim meio acelerada ainda, a noite não foi muito boa. Daí, tá, passamos o Natal, vim embora para Araguaína, para minha casa. 2 dias depois, eu senti novamente. Comecei a passar mal, os mesmos sintomas. A pressão baixando, o coração começou a acelerar de repente e as mãos ficando roxas, as mãos, os pés, e eu comecei a me desesperar, comecei a chorar e a minha irmã me deitou na cama, começou a orar. Minha irmã tem uma fé também inabalável e a minha irmã começou a orar comigo e eu orando também, respirando fundo e aquela coisa muito ruim dentro de mim. A minha sensação era que eu estava tendo um infarto. Aí a minha irmã correu comigo pro hospital, me colocou dentro do carro e a gente foi pro hospital. Lá no hospital, eu muito ruim o tempo inteiro. Fui atendida, a médica fez alguns exames e falou, olha, pelo que eu tô vendo, você tá tendo uma crise de ansiedade. E eu já desconfiava que poderia ser. Tava mais aguentando, eu falei, não, chegou a hora de procurar, de fato, um cardiologista. Foi quando eu procurei o cardiologista, fiz todos os exames que o cardiologista pediu, eu não tinha nada. Ele falou, seu coração tá perfeito, você tá tendo crises de ansiedade, eu te aconselho a você procurar um psiquiatra. Ele falou, por que eu não vou te aconselhar ir para um psicólogo? Porque o teu caso já tá muito forte e você tá tendo crises, então provavelmente você vai ter que entrar com medicação, alguma coisa assim. Tá bom, procurei. Uma amiga da minha irmã me indicou um psiquiatra muito bom aqui na minha cidade, que o marido dela já tá fazendo tratamento há um bom tempo e eu fui por indicação dela. Fui, marquei a consulta, fui no psiquiatra. Ok, relatei para ele tudo que eu estava sentindo e ele me falou que eu tinha ansiedade e transtorno do pânico. Só que aí ele me explicou direitinho, ele falou assim, olha,
Gleice, a ansiedade, ela é boa até um certo nível, porque todo mundo tem que ter um pouco de ansiedade, porque a ansiedade, ela saudável, ela te impulsiona a você buscar o que você quer, a você correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos e tudo mais. Só que quando ela passa para um grau mais elevado, que foi o meu caso, que ela já estava assim no grau mais elevado, ele falou assim, nesse caso a gente já tem que entrar com uma medicação. Só a terapia não vai te ajudar. Você precisa de uma medicação para poder voltar tudo ao normal. O seu cérebro, ele está desordenado. Ele está mandando as informações tudo errada para o teu corpo. Então você precisa fazer um tratamento para que ele volte a mandar as informações corretas e ordenar o teu cérebro novamente. Que nem ele explicou. O cérebro da gente é uma parte do nosso corpo. Como todo nosso corpo pode ficar doente, o cérebro também não é diferente. Ele adoece. E o meu cérebro estava doente. E a gente entrou já com uma medicação. 2 medicações, na verdade. Eu tomava uma à noite para dormir e uma outra durante a manhã. Essa medicação que eu tomei durante a noite, ela era uma medicação muito forte e ele falou, ó, você vai tomar só 2 meses porque essa medicação ela meio que vicia e tal, só para você acalmar, porque você tá sofrendo, você tá muito acelerada e essa outra medicação para ansiedade ela demora mais ou menos 1 mês para ela começar a fazer efeito, que é a que você vai tomar todos os dias pela manhã. Ok, entramos com a medicação e a medicação é tarja preta, é remédio controlado. E aí eu comecei a tomar a medicação à noite para dormir. Gente, foi assim maravilhoso. Os primeiros dias foi um pouco tenso, porque até o meu organismo se adaptar à medicação, né, eu senti um pouquinho os efeitos. Mas eu pensava o seguinte, é só por uns dias, eu sei que o meu organismo não está acostumado com essa medicação que eu vou tomar todos os dias, e logo, logo ele vai se acostumar, e quando ele se acostumar eu vou ficar bem. Eu tentei não focar ali nos dias que eu ia ficar ruim com a adaptação do remédio e focar no depois, no que eu iria sentir depois, de como eu iria me sentir depois. E assim eu fiz. Não foi muito fácil, eu senti muita dor de cabeça, náuseas, mas enfim, como eu disse, eu não foquei nisso. Eu pensava, tá tudo bem, vai passar. O meu psiquiatra me explicou que era a medicação que eu tomaria, Deus em primeiro lugar, a medicação, atividade física, leitura, meditação, tudo isso ia ajudar no meu tratamento. Era um conjunto, não era somente a medicação. E eu nunca foquei só na medicação. Desde o começo eu botei na minha cabeça, a medicação vai ter um dia que vai acabar. Meu psiquiatra me explicou o seguinte, eu perguntei para ele se eu ia ficar dependente e tudo mais, ele me explicou, não se preocupe com isso, você não vai ficar dependente. O problema da medicação, de tipo a pessoa parar e sentir alguma coisa, é porque existe o desmame, que é assim que eles falam. Que o desmame é o quê? Tipo, o médico vai te avaliar, o psiquiatra ele vai falar assim, olha, você tá bem? Chegou a hora do desmame. A gente vai começar a tirar a medicação aos poucos. Porque se você tirar a medicação abruptamente, claro que você vai sentir. Teu organismo está acostumado com aquilo ali. Ele vai sentir falta. Então, a gente vai tirando aos poucos. Tipo, um dia sim, um dia não. Ou a gente começa com uma metade. Todo dia você vai começar tomando uma metade. Depois de alguns dias tomando a metade do medicamento, você vai tomar um dia sim, um dia não, e assim vai indo, você vai se libertar tranquilamente da medicação. E o problema das pessoas é parar de uma vez. A pessoa acha, eu já tô bem, eu não vou mais tomar. E para.
Isso não é bom, porque a pessoa pode ter uma regressão. E a regressão, ela é pior do que um começo de uma ansiedade, de um transtorno de pânico, de uma depressão ou algo do tipo. Então, comecei a medicação, já vim para casa mais confiante, já saí de lá, passei na farmácia, já comprei as minhas medicações e tudo mais, e já comecei a tomar. O começo foi um pouquinho difícil, como eu expliquei, mas foi rápido, tipo questão de 2 semanas. Tinha dias eu orava bastante à noite, antes de dormir, entregava minha vida, meu sono, a minha noite para Deus e deitava para dormir. Sabe quando você deita e você fala assim, você tem certeza que você vai ter uma noite maravilhosa, que você vai dormir super bem e que nada vai acontecer, que tudo tá voltando ao normal? E dormia. Quando eu dormia tranquilo, quando dava, tipo, era sempre de 2 horas para 3 horas da manhã. Dava 3, e tipo, eu dormia e logo eu começava a ter pesadelos. Eu sonhava muito com meu pai, que faleceu, e o meu irmão também, que faleceu. Eles sempre estavam no meu sonho, sabe? E era pesadelo, era muito ruim os sonhos que eu tinha. Era sempre o meu pai sofrendo e a agonia que ele passou com a doença e tal, meu irmão. E aquilo, aí de repente eu acordava com o coração acelerado, com taquicardia, né, palpitação, e aí a pressão baixando, ficava tonta, ficava com falta de ar, tentava respirar e não conseguia. O máximo que eu conseguia fazer era levantar e chegar na porta do quarto da minha irmã, que graças a Deus é perto do meu quarto, e que eu batia na porta, ela já vinha já me socorrendo, que eu já vinha faltando. Não se divirta por minha causa. E ele foi, me deixou aqui na minha casa, eu fiquei aqui e tal, mas já com aquela sensação, sabe, quando você sente que alguma coisa ia acontecer? Era um sábado, a minha irmã, você tá tudo bem? Eu vou dar uma saída, mas daqui a pouco eu volto. Eu, não, tá tudo bem, pode ir, tá tranquilo e tal. Ela foi. E a hora que ela saía, eu começava, eu não vou passar mal, eu não vou passar mal, eu não vou passar mal. Eu queria botar na minha cabeça que tava tudo bem, que eu não tinha por que passar mal. Eu ainda não estava tomando a medicação. Isso tudo foi antes de ir no psiquiatra. Aí minha irmã saiu. Eu fiquei em casa, tranquila, tomei banho, lavei o cabelo e tal. Falei, não vai acontecer nada. Peguei algo para comer, sentei no sofá, coloquei um filme no Netflix, comecei a assistir. Isso já estava dando 7 horas da noite. Aí eu olhei no relógio, tá dando 7 horas da noite, minha irmã ainda não chegou. Mas tá tudo bem. E aí eu tipo vi e começava a pensar, ai, tá anoitecendo. Onde eu moro, o setor que eu moro é um lugar um pouco afastado da cidade. E aí eu falei, gente, eu não conheço ninguém. Tinha 1 ano que a gente estava morando aqui nessa casa, nesse residencial. E eu falei, meu Deus, eu não conheço ninguém, se eu passar mal. Aí comecei, não vou passar. Comecei a assistir. Aí comecei a sentir aquele frio, aquele calafrio. Comecei a tentar respirar e não conseguia, a respiração ficando pouca. Olhei para as minhas mãos, já estava ficando meio roxa. E aí começou aquele formigamento, que dava um formigamento vindo pelas mãos e vinha para o braço. E aí a falta de ar e a pressão caiu. E eu não conseguia nem sair do sofá. Aí eu falava, meu Deus, eu tenho que pegar meu celular. E meu celular estava carregando em cima do painel, perto da TV. E eu levantei, peguei meu celular e comecei a ligar. Liguei para minha irmã, para que mora comigo. Liguei, ela não atendia. Liguei umas 5 vezes. Aí liguei para minha outra irmã, que mora aqui na cidade. A minha irmã também não atendeu o telefone. Eu liguei para uma amiga minha que trabalhava comigo, que na época eu trabalhava num lugar e ela trabalhava lá também. Liguei para ela, tipo, eu precisava conversar com alguém, eu precisava que alguém soubesse que eu estava passando mal. Aí a minha amiga também não atendeu, eu liguei para minha mãe. E quanto mais eu ligava para pessoas e pessoas não me atendiam, o desespero ficava maior. Aí eu liguei para minha mãe mora em uma outra cidade, enfim, ela não ia poder me ajudar muito, mas sei lá, eu precisava falar com alguém. Liguei para minha mãe também não atendeu o telefone. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer aqui. E aí eu peguei um álcool, eu começava a cheirar o álcool e nada. E eu falei, eu vou no vizinho, mesmo que eu não conheça.
os meus vizinhos. Eu só sabia que que eram um pastor e a esposa dele. E eu peguei o controle do portão, abri. Gente, eu tava de pijama, do jeito que eu tava, eu fui, eu não tinha condições de me trocar. E aí eu fui, cheguei no portão do vizinho, bati. E aí a vizinha perguntou quem é, eu falei, oi, é a vizinha. E minha voz não saía muito bem, ela não conseguia ouvir direito o que eu falava. Aí eu falava, é a vizinha. Aí ela entendeu, vizinha? Aí eu, sim, eu tô passando mal. Aí quando eu disse, eu tô passando mal, ela abriu o portão. Quando ela abriu o portão, eu já fui meio que caindo nos braços dela. Ela me pegou, me colocou dentro de casa e pegou um álcool, pegou uma água com açúcar e ela ficou muito nervosa também. E eu falei, eu já tentei ligar para as minhas irmãs e ela não atende. Ela falou, cadê sua irmã que mora com você? Eu falei, ela não me atende. Aí logo ela retornou. E aí eu não lembro se fui eu que atendi ou se foi a mulher que atendeu. E ela falou que eu tava passando mal. E a minha irmã falou assim, não, eu já tô chegando. A minha irmã já até imaginou que seria isso quando ela viu o tanto de ligação minha. E veio correndo para casa, ela já veio direto para casa da vizinha. E aí ela explicou para a vizinha que alguns dias eu tava tendo isso e tal. E a minha vizinha falou que a filha dela tinha sopro no coração, que às vezes era bom, né, procurar um cardiologista e tal. Aí ela tinha um remédio que ela tomava para ansiedade e ela me deu um. E eu tomei esse remédio, mas não passava. A gente começou a orar, a vizinha, minha irmã, a gente começou a orar. E aí eu fui voltando. Aí a gente veio para minha casa, que era do lado. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, eu quero ir para casa da minha irmã, da minha outra irmã, que tem a minha sobrinha, que ela tem uma filha, que é a Alana, que é a minha paixão, a minha vida, minha sobrinha. E ela era pequenininha, ela estava ainda com, acho que 4 meses, eu acho, salvo engano, era isso. E aí eu queria ver ela, eu queria ter todo mundo por perto. Eu sentia que eu ia morrer. Na minha mente, ali era o meu último dia, eu tinha que me despedir da minha sobrinha. E minha mãe morava em outra cidade. E a minha irmã ligou para minha mãe, eu queria falar com a minha mãe. E a gente arrumou nossas coisas. Ela falou, então vamos dormir na casa da minha irmã. Você fica com a Alana, que é a minha sobrinha, ela vai fazer bem pra você. E vamos. Aí a gente no caminho, no carro, a minha irmã ligou para uma tia minha que ela mora em uma outra cidade também, que ela é muito evangélica e que ela sempre ajuda a gente em orações. E aí a minha irmã já começou a chorar, eu chorava também. E aí a minha irmã ligou para minha tia e pediu para minha tia falar comigo. E a gente foi a trajetória para casa da minha irmã e eu conversando com a minha tia, eu falava, tia, eu não quero morrer. Isso eu chorava, eu não quero morrer, eu tenho muita coisa para viver, eu sou nova, eu não vivi nada do que eu tinha para viver, eu tenho muitos sonhos para conquistar, muitas metas, muitos objetivos e eu não quero morrer agora. Minha tia falava, você não vai morrer, minha filha, não se preocupe, você não vai morrer, isso vai passar. E tal, eu sei que chegamos na casa da minha irmã e ficamos lá, eu vi minha sobrinha, mas gente, nada tirava aquela angústia, aquela coisa de dentro de mim. Aí eu quis falar com a minha mãe, falei com a minha mãe, conversei com ela bastante e tal. Aí fiquei ali, tipo, tentando conversar para tentar tirar aquilo de mim. E logo voltava de novo a palpitação e a pressão baixava novamente e tá. Aí eu acho que o remédio que a minha vizinha me deu começou a fazer efeito, eu comecei a sentir sono. Aí eu dormi, graças a Deus eu dormi. Aí acordei no dia seguinte, eu falei, não, vou procurar um médico na segunda-feira. Aí foi quando eu procurei o cardiologista, depois fui psiquiatra e comecei o tratamento. E graças a esse tratamento, hoje eu estou muito bem, muito bem. E aí eu conversei com o meu psiquiatra, ele falou, não, então já pode baixar para 100. Baixei para 100 e tá tudo certo, tá tudo ótimo. Gente, eu tô me sentindo tão bem, graças a Deus. Gente, quando eu tava doente, tinha dias que eu acordava de madrugada e eu começava a orar, eu clamava ao Senhor, eu pedia misericórdia, sabe? Eu clamava a Deus assim em prantos, eu chorava e pedia para Deus, por misericórdia, tirar aquilo de mim, porque eu não estava dando conta mais. E aí a minha mãe é evangélica também, muito evangélica, uma mulher de muita fé. Minha mãe
começou uma campanha de oração com as minhas tias que moram em outra cidade, com um pastor lá de Brasília, e fizeram uma corrente de oração. Graças a essas pessoas também, eu sou muito, muito grata a pessoas que estavam numa corrente de oração por mim, que eu nem conhecia, e eu agradecia todos os dias pela vida de cada uma daquelas pessoas que tiravam um momentinho do seu dia para se juntar, né, em pensamento, porque estavam cada um em suas cidades, e naquele horário, 10 horas da noite, se juntavam todo mundo em prol da minha saúde mental. Porque, gente, saúde mental é tudo. Se a sua mente não tá bem, se o seu psicológico não tá bem, nada vai bem. Porque o seu psicológico comanda o seu corpo. Então, eu agradeci bastante essas orações. O pastor me falava: você vai ficar bem, isso vai passar, isso vai passar. E eu também tive muita força de vontade, porque também depende de você. Você tem que ter força de vontade, porque se você não tiver, não adianta. Ninguém pode fazer por você. É você, e claro que com a ajuda de pessoas ao seu redor. Meu namorado foi muito, 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 muito parceiro também. Eu expliquei pra ele, aí quando eu fui no psiquiatra, ele também me aconselhou aí. Quando eu fui, eu expliquei pra ele: ó, é assim, 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 você tá comigo nessa? Ele falou: claro, eu tô com você nessa, e não se preocupa, isso vai passar. É só uns dias, só uns meses, mas isso vai passar. E aí a minha família também me apoiaram, meus amigos de trabalho me apoiaram. E meu trabalho também, nossa, foi muito parceiros também, porque eu tive que sair para fazer tratamento, teve dias que eu não conseguia trabalhar, que eu estava em crise. E eles foram muito parceiros mesmo. E aí tá, foi passando o tempo, eu fui melhorando cada vez mais. Voltei à academia, voltei a fazer atividade física, porque eu já não ia mais pra academia, porque eu ia e eu ficava com medo de passar mal na frente das pessoas. E aí eu deixei de fazer isso, porque eu tinha que estar em algum lugar onde eu pudesse passar mal e que ninguém fosse ver, que ninguém, né, eu não ia passar vergonha, porque eu ainda ficava com vergonha de, tipo, passar mal na frente das pessoas, porque o que eu sentia era muito forte. E, enfim, eu agradeço muito, muito, muito a minha família, a minha mãe, as minhas irmãs, as pessoas que eu conhecia, as que eu não conhecia, que estiveram em oração por mim. Eu não conhecia até hoje, mas eu tenho colocado a vida de cada um delas nas mãos do meu Deus maravilhoso. E eu sei que Ele tem cuidado de mim. Eu não tenho dúvida de que Deus tem cuidado de mim. E eu falei: Senhor, se eu ficar boa dessa ansiedade, eu quero ajudar pessoas. Porque a ajuda que eu tive, gente, não tem preço, não tem preço. Então eu falei que se eu sempre tive vontade de fazer um canal no YouTube, de ajudar pessoas, de tentar ajudar as pessoas de alguma forma, e eu não tinha coragem, eu tinha vergonha. E eu falei: se eu ficar boa dessa ansiedade, eu vou fazer um canal no YouTube e eu vou ajudar pessoas. Eu quero passar para pessoas o que eu senti, eu quero meio que dar o meu testemunho de que eu tô bem e de que tudo passa. Eu aprendi, gente, uma coisa que eu aprendi com essa ansiedade é que tudo passa. Tudo passa. A gente está vivendo ali aquele momento, a gente não sabe explicar o porquê que você está passando por aquilo ali. Mas em meio àquele sofrimento, àquela angústia, aqueles dias horríveis que eu tive, nesse momento difícil, eu pude ver que eu posso e que eu sou capaz e que eu poderia melhorar e que eu poderia ajudar outras pessoas. E aí ali eu descobri que aquilo tinha que acontecer. Aquele momento difícil na minha vida tinha que acontecer. Ah, Gleice, mas você não viveu tanta coisa difícil, a perda do seu pai morreu, depois de um ano seu irmão morreu, tudo isso que você passou não serviu para você tirar alguma lição disso? Sim,
isso também contribuiu. Mas eu tive que passar por esse processo. Eu tive que passar por esse processo para o meu amadurecimento, para o meu crescimento. Porque eu cresci, gente, eu amadureci tanto com isso. Eu comecei a dar valor à minha vida, sabe? A todos os dias dar valor à minha vida, porque eu sentia que eu ia morrer. Gente, só quem passa por aquele momento que você vê a morte de perto, você você não quer morrer. Então, tinha dias que eu acordava assim, eu falava, meu Deus, obrigada. Eu dava um sorriso, um suspiro, uma alegria tão grande, falar, Senhor, obrigada por eu estar viva, por eu poder abrir os meus olhos. Eu abri os olhos, abri a janela do meu quarto, olhava para aquele céu lindo, maravilhoso, que está aqui na minha frente agora, e falava assim, meu Deus, obrigada. Eu só queria agradecer. Eu ia pro meu trabalho, gente, agradecendo, louvando a Deus, cantando e agradecendo por eu estar conseguindo respirar, porque as crises, né, eu não conseguia respirar. Aí o meu psiquiatra também me passou uma técnicazinha que foi muito boa. Saquinho de papel, não tem aquele saquinho de papel que você compra na padaria e vem o pão dentro, essas coisas assim? Eu pegava esse saquinho de papel, quando eu tava tendo a crise, eu começava a soprar dentro dele. Eu colocava aqui, assoprava, respirava e inspirava dentro do saco. E aí isso fazia com que com que voltasse a mandar oxigênio para o meu cérebro. E aí eu ia ficando bem. E essa técnica super funcionou, super. Porque a hora que eu começava a sentir, eu pegava o saquinho, fazia essa técnicazinha, eu voltava ao normal. E graças a Deus hoje eu tô bem, Mas é isso, gente. Eu sei que esse vídeo vai ficar longo porque não tem como. Eu tentei resumir ao máximo, mas é muita coisa para falar, gente, é muita coisa. E eu resumi, né? Eu não contei tudo de todas as crises que eu tive. Eu resumi ao máximo, contei o mais importante. E é isso. Esse vídeo eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma. Eu espero que esse vídeo venha ajudar pessoas. Ele vai estar aí, eu vou colocar ele no YouTube. Quero ver se eu consigo subir ele hoje ainda. E eu espero tocar muitas pessoas e ajudar muitas pessoas com esse vídeo. E a minha intenção aqui hoje é falar para vocês, procurem ajuda. Não se neguem, não se preocupe com dependência de medicamento ou algo do tipo. Ou que tipo, eu não preciso porque Deus pode fazer tudo por mim. Deus vai fazer. Ele é a primeira parte disso, ele é o principal de tudo, certo? Mas existe um conjunto, né? E a gente tem que usar todas as armas para que a gente possa ficar bem. E foi o que eu fiz e eu estou maravilhosamente bem. O remédio não me deu dependência, assim, de tipo, eu não consigo dormir se eu não tomar. Não. Eu durmo tranquilamente, eu não tenho sono o tempo todo. Eu tomava o remédio que era para dormir, mas no outro dia eu acordava às 6 horas da manhã para começar minha meditação, para ler um livro. Aí eu comecei a ler aquele livro O Milagre da Manhã, que me ajudou demais. Aquele livro foi assim um divisor de águas na minha vida. E eu comecei a acordar cedo todos os dias e aquilo foi maravilhoso, foi assim surreal. Eu não sei nem explicar o que eu sentia quando eu fazia meditação, quando eu ia para o treino na academia e tudo foi se encaixando. Aquela nuvem cinza que estava aqui em cima da minha cabeça começou a sair e enfim eu comecei a ver o azul do céu novamente. Porque, gente, quando a gente está nessa situação, é uma nuvem cinza que está aqui em cima da sua cabeça, você não consegue ver o azul do céu. E a nuvem começou a sumir e, enfim, eu comecei a ver o azul do céu novamente. Comecei a sentir que eu estava viva novamente.
E é isso, gente, eu preciso parar de falar, porque senão eu vou continuar aqui e vocês não vão nem querer assistir o meu vídeo todo, mas eu espero que vocês gostem do meu vídeo. E eu vou trazer mais vídeos aqui no canal. Eu quero que vocês me digam aí, que vocês comentem, porque isso é muito importante para eu saber o que vocês querem ver por aqui. E deixe o seu like, gente. Eu já vou pedir para que você também se inscreva no meu canal. Se você gostou desse vídeo, que você compartilhe, passe para suas amigas, seus parentes, qualquer pessoa que esteja ao seu redor, que você sabe que está passando por essa situação. Compartilhe esse vídeo com eles para que eles possam assistir e se encorajarem a procurar ajuda. Porque, gente, uma coisa também que eu aprendi é que a gente não vive sozinho nesse mundo. A gente não vive. Não adianta, a gente sempre vai precisar de alguém, a gente sempre vai precisar do outro. Então, a gente não vive sozinho. A gente precisa de Deus, a gente precisa do médico, a gente precisa do psiquiatra, a gente precisa de uma terapia, de um medicamento, a gente precisa do apoio da família, dos amigos. Então, a gente sempre vai estar precisando do outro. Então, procurem ajuda, não fiquem sofrendo porque tem pessoas que cometem o suicídio porque elas não dão conta mais de lidar com aquilo. Porque, gente, é tão ruim o que a gente sente que às vezes a pessoa tira a própria vida porque ela acha que aquilo vai acabar. Ela não quer morrer de fato, ela não quer morrer, mas ela quer tirar aquela dor e ela acha que ela tirando a própria vida, aquela dor vai acabar. Então é muito importante a gente apoiar, a gente dar forças para esse tipo de pessoa. Existem várias perguntas que você não deve fazer para uma pessoa que está com ansiedade, com depressão, com pânico. Que isso também pode ser um assunto para um próximo vídeo que eu posso vir falar aqui. E coisas que você não deve dizer e nem perguntar. Uma das coisas que você não deve dizer nunca é que isso é frescura, que isso é da sua cabeça. Sim, gente, é psicológico, mas o seu corpo faz você sentir isso, porque você está doente, o seu cérebro está doente, ele está desordenado. Enfim, gente, é isso. Se inscrevam no meu canal, deixe o seu joinha, tá? Deixe um comentário do que você quer ver nos próximos vídeos, que eu vou estar trazendo mais vídeos iguais a esse ou iguais aos que vocês me pedirem aí nos comentários. Eu preciso saber do que vocês gostam, do que vocês querem ver e trazer para vocês, tá bom? O que vocês me pedirem para fazer, eu vou fazer. Aqui no meu canal eu não vou falar somente sobre ansiedade, sobre essas coisas, eu vou falar sobre várias coisas. Eu vou falar sobre maquiagem, sobre tutorial, sobre crescimento, desenvolvimento, sobre o meu trabalho. E é isso. Eu espero que vocês gostem, tá? Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.